E é com enorme entusiasmo que o Startup Boost Powered by Capacitar para Empreender dá voz ao empreendedorismo em podcasts. As Boost Talks vão, por um lado, passar conhecimento sobre as mais diversas oportunidades de negócio, mas também, através de verdadeiros mentores e de histórias muito inspiradoras, capacitar e incentivar os estudantes, os jovens empreendedores e as startups a desenvolverem e a prosperarem no seu próprio projeto. O que nós prometemos é que estas conversas vão ser o boost que tu precisas. É o sonho de qualquer jovem empreendedor. E Portugal tem um número restrito de empresas unicórnio e a Talkdesk é uma delas e posiciona Portugal no mapa do empreendedorismo mundial. Eu tenho comigo Guilherme Pinheiro. Guilherme, obrigada por estares aqui. Claro que sim. Tiveste um tempinho para vir ter connosco. É verdade. Porque assim, tu não paras. Sim, a seguir é a Alemanha, a seguir é a Bélgica e depois volto para cá. Tu deixas de um lado para o outro. Exatamente, é uma Mas não te loucura. cansas. Ainda não. Depende da altura, mas ainda não. Tens sempre aquele rasgo do empreendedor que é pá, estou a impactar, estou numa fase de crescimento. Sentes tudo a andar. Sentes que está tudo a correr e tu ou apanhas o comboio ou o comboio passa por ti. Portanto, tens de estar sempre neste boost Exato. de energia. Tu agora fizeste só uma paragenzinha, mas daqui a nada vais entrar outra vez no comboio. Vou outra vez. Na segunda-feira entro para a Alemanha, volto sexta, depois vou para a Bélgica na segunda, vou para Madrid na quarta, depois logo volto quando... Não tens, mas gostas de voltar aqui ao teu porto de abrigo? Aqui Gosto, eu estou entre cá e Madrid, não é? Portanto, gosto sempre de estar cá, foi onde eu nasci, é um ponto importante para mim, mas é bom também ir conhecendo outras culturas, percebendo como é que outras culturas trabalham, outros países. São coisas totalmente diferentes. Portugal, quando nós olhamos numa perspectiva nossa de português, é um país grande, etc. Quando nós olhamos numa perspectiva maior, às vezes Portugal é pequenino comparado com os outros mercados. Claro. O estudar, o saber, o querer, essa curiosidade é uma coisa que tem que ser alimentada diariamente na vida do empreendedor. Tu és vice-presidente da EMEA Sul da Talkdesk, ok? Portanto, antes de tudo, nós vamos ter que entender, afinal, o que é uma empresa unicórnio. Porque há muitas pessoas que sabem, mas também há muitas que não sabem. Ok. O que é um unicórnio? Então, um unicórnio, basicamente, é uma empresa que vale mais, em americano é 1 bilhão, em português é 1.000 milhões, ok? Portanto, quando passa essa fasquia, é um unicórnio. Por isso é que vocês viram com as valorizações que existiram, houve crescimento de mais unicórnios em Portugal, que as empresas foram evoluindo, e essa valorização passou a mais de 1 bilhão de dólares ou 1.000 milhões de euros. E vocês são a terceira aqui em Portugal? Terceira? Sim, terceira. Na altura foi terceira, agora devemos ser a maior em termos de valorização, neste momento. Ou seja, é número 1 em termos de valorização, nós neste momento valemos 10 bilhões. 10 mil milhões. Sim. E, portanto, o CEO, que é o Tiago, que não está cá, não é? Sim. Tem 36 anos. Tem 36 anos. E acho que eu não sei, 36, 37, eu ando sempre à procura a perceber qual é que é, mas é. E tu tens 33. E eu tenho 33. Isto é fascinante, quer dizer, realmente nada é impossível. Portanto, estamos aqui a falar, somos jovens, não é? E o que já conseguimos conquistar e o que ainda poderemos conquistar. Como é que se chega... Eu sei que tu não és o fundador, mas estás há 5 anos na Talkdesk e tens um papel vital nesta... Esperemos que sim. Eu acho que sim, na área das vendas e das operações, não é? Como é que se chega aqui a um unicórnio? Eu acho que vou dar a minha perspectiva como VP de vendas. Ou seja, eu quando cheguei à Talkdesk nós éramos 200, agora somos 2.000. É um jogo diferente. Okay? Na altura, em 5 anos? Em 5 anos. E na altura, quando eu comecei, era para ver se sequer EMEA, quando digo EMEA, Europa, Middle East e África, se a Europa sequer dava para uma Talkdesk vender ou não, porque todo o produto era criado em Portugal, mas todas as vendas eram criadas em US, okay? Eram feitas em US. E pronto, e quando eu comecei é quase como our own company, vamos lá ao mercado e ver se isto dá. Claro que isto, à medida que fomos evoluindo, há passos sustentáveis para o fazer, mas fomos testando a perceber que o mercado realmente tinha resposta a uma Talkdesk cá na Europa. E portanto, à medida que fomos crescendo, passamos 200, de repente 500, de repente 1.000, de repente 1.500, agora 2.000. E à medida que nós vamos evoluindo, temos que começar a criar processos. O problema aqui nestas empresas que crescem muito rápido é
Claro que todas as operações vão partir, é normal. Todos os processos vão partir a meio das empresas, senão não se cresce tão rápido. Mas depois tem que se criar alguma estrutura para que isto comece a ser sustentável. Ok, portanto, chega-se lá também muito, estás aqui a passar uma mensagem muito importante que é a estrutura. Exato. Um empreendedor tem que ter estrutura, não é só ter o sonho, Exatamente. não é só querer fazer Porque senão acontecer. não dá, porque estamos sempre... Primeiro tem que definir prioridades e tem que definir estrutura, porque senão vai chegar a um ponto em que rebenta. Chega a um ponto que rebenta. Se não tiver a estrutura, quando somos pequenos, aquilo dá para fazer tudo. Independentemente se eles deve ter pessoas diferentes a fazer coisas diferentes. Mas quando começamos a crescer, temos que ter alguma estrutura, porque senão não é sustentável. As pessoas vão rebentar, vai haver burnouts, as pessoas vão sair e perdem o ADN da empresa que tu queres também, que é pessoas a evoluir desde o início até quando a empresa é maior. Que interessante. Para não perder a cultura. Certo. É muito interessante essa questão, a analogia que tu fazes entre a estrutura e o burnout. Porque muitas das vezes, eu acho que isto é o síndrome também do empreendedor, esta exaustão mental que nós às vezes atingimos, tem a ver com não conseguir delegar, Isso é outro tema, exatamente. Não é? Sim, isso é Já outro tema. sofreste disso? Já, tens que aprender, mais de vendas, também tive 2 startups como tu sabes, mas tens que aprender a saber delegar e a confiar. Ou seja, há uma série de coisas que tens que fazer coaching. Coaching aí é crítico, porque se não fazes a parte de explicar como é que se faz, tu vais estar sempre a fazer igual. Porque não confias em ninguém para o fazer. E tens que ter alguém, lá está, esse coaching que te permita ter uma visão de fora mais holística que tu não estás a ver. Este tema para mim é muito importante, porque eu conheço várias empresas que já estão num nível de crescimento ótimo, mas querem dar o próximo passo, que poderá ser um unicórnio, não sei. Sim, esperemos que sim. Que esperemos que sim. E aí tem que ser, o próximo passo tem a ver com estrutura. Sim. A estrutura até para a tua saúde mental. E eu acho que é uma das dores do empreendedor tem a ver com isso, com esse ponto. E é engraçado que ainda ninguém aqui neste podcast me tinha falado dessa... É um jogo, porque senão... Dessa visão. Para escalar qualquer coisa que seja, empresa, o que for que fazemos na vida, tens de ter estrutura. É. Aliás, tu dizes até, motiva-me a contribuir para a construção e escalabilidade de startups, sobretudo a parte de vendas e operações. Sim, que é a parte. E para fazer isso é tal estrutura. Exato, Bela... porque senão tu não consegues escalar. Pensa que cada pessoa, e vamos falar de vendas básicas, eu consigo chegar a 30 clientes. Se eu tiver uma estrutura bem definida, se calhar consigo chegar a 50. Se calhar se for pelos canais certos, consigo chegar a 100. Agora, para fazeres essa estrutura, lá exatamente. está. O que é que o empreendedor tem que perceber? É preciso tempo. Exato. É preciso planear antes. Porque andamos sempre a apagar fogos. Ora bem, Guilherme, é que é isso. Às vezes eu tenho a noção que nós portugueses somos ótimos a desenrascar e a apagar fogos. Somos muito bons. Muito bom. Muito bons. Nessa parte somos expertos. E é muito importante essa mensagem do planeamento e depois da estrutura. Exato. E agora, o que é que faz a Talkdesk? Olha, a Talkdesk basicamente vou dizer de uma forma muito simples, quer matar tudo o que é um mau serviço, um mau customer service de qualquer empresa que faça venda ou que faça uma interação com os seus clientes. Quer seja, clientes podem ser empresas ou clientes finais. Vou dar um exemplo. Eu estava a dar há bocado. Basicamente, lembram-se quando vocês ligavam para uma telco, em que ligavam e eles perguntavam olá, boa noite, e nós tínhamos de dizer olá, boa noite, e ele, com quem é que eu estou a falar? Com o Guilherme Pinheiro. Ok, qual é o seu problema? Olha, tive um problema porque eu encomendei um telefone e ainda nem sequer chegou. Ele, ok, não é comigo, vou passar ao próximo. Passa a chamada, olá, boa noite, quem é que é? O Guilherme, e vamos lá repetir a cassete de novo. Esta experiência é terrível de cliente. O que é que nós fazemos? Com a ideia da Talkdesk é basicamente conseguir que estas empresas tenham toda a informação dos seus clientes e automatizem uma série de coisas que normalmente não estão automatizadas. O que eu quero que aconteça é, eu ligo e ele diz automaticamente, se calhar pode nem ser um agente, pode ser só um virtual agent, dizer, olá, boa noite, Sr. Guilherme Pinheiro, o seu telefone está a chegar amanhã, sempre quer falar com alguém. Já tem a informação que eu preciso. Claro. E mesmo quando chega a um agente, quer dizer, olá, Guilherme Pinheiro, como é que está? Eu sei que ligou-nos há 2 dias, que falámos sobre este tema, é sempre este tema que vamos falar. A experiência é toda diferente. E rotear para as pessoas que fazem sentido. Estou a falar de chamada como pode ser de WhatsApp, de e-mail, o que seja. Mas ter esta informação totalmente, conseguimos utilizar esta informação que as empresas têm
para dar contexto ao agente ou automatizar uma série de processos é essencial. E vocês fazem isto, vocês são um call center, diferente dos tradicionais, porque têm tudo armazenado numa cloud. É isso, e isso é a parte, Não é? exatamente, isso é uma parte da estrutura, ou seja, este não é um mercado, vamos dizer, propriamente sexy na altura. Contact Center não era um mercado sexy, certo? Portanto, o que a Talkdesk veio fazer foi basicamente, existem players a fazer isto com mais de 30 anos no mercado. Nós temos 11, menos de metade. O que é que há de diferente? A Talkdesk foi a primeira a ir para a cloud. E ir para a cloud tem uma especificidade muito importante, que é, quando nós estamos em cloud e estamos em chamado microserviços, o nosso tempo de inovação é muito mais rápido do que qualquer outro player. O que é que eu quero dizer com isto? Tenho aqui várias pecinhas, não é? Contact Center pode ser roteamento, pode ser outras coisas aqui, umas peças, e eu posso ir desenvolvendo estas peças sem que as outras estejam impactadas. E tudo a nível global. Eu consigo chegar à Está tudo China. numa cloud. Exato, em vez de ter estrutura física. E na altura, quando nós chegámos, fomos os primeiros a entrar só em cloud. Os outros players todos eram on-prem, o que quer dizer? Tinha aqui os servidores físicos. Epá, e quero fazer uma chamada à China, nem consigo, porque isto tinha que fazer todo um projeto para ir para a China. E a Talkdesk evoluiu nesse sentido. Para além disso, o que nós fizemos foi integrar com os sistemas das empresas. Estas informações nós estamos a falar de o Guilherme Pinheiro comprou um telefone há 2 dias, etc. Isto são informações que estão nos sistemas das empresas, mas que por norma não está ligado com os sistemas aqui de Contact Center. Então nós integramos com os CRMs, que é as plataformas que têm esta parte, para ter toda esta informação e utilizá-la em benefício da empresa. Brutal. E fazem, portanto, aqui o segredo, agora permite-me falar deste tema, é através do vosso software. Certo, exatamente isso. O segredo é o vosso software, que deve ser incrível, não é? Super eficiente. E não há aqui também inteligência artificial? Há muita inteligência. Isso agora passamos no novo layer. Isto foi na altura. A diferenciação agora também que a Talkdesk está a fazer é utiliza inteligência artificial para tudo. O que eu quero dizer com isto? Esta questão de um agente virtual. Eu ligo, está o agente virtual a falar comigo, a ir aos sistemas perceber o que é que a pessoa fez no passado e tentar ajudar a pessoa a resolver antes mesmo de ir para um agente. Às vezes ninguém quer falar com uma pessoa, certo? Pois não. Esse é um layer. O outro é, por exemplo, vocês têm agora, a maioria das empresas não estão habituadas a ter trabalhadores remotos, certo? Um exemplo. Claro. Foi tudo obrigado a ter trabalhadores remotos. Até os mais conservadores foram obrigados a meter as pessoas fora. E, nesse sentido, nós utilizamos a inteligência artificial, por exemplo, para perceber. Está uma pessoa em Portugal um agente a fazer chamadas para a Índia. Alguma coisa está mal. Há aqui um comportamento que não está certo. E criar alertas para as empresas perceber. Pode haver aqui asneira. Ok. E depois tem outra parte que é, mesmo que chegue a chamada a um agente, não é? Eu sou um agente, um operador. Nós chamamos um operador, não é? Eu quero ajudar o operador a servir mais rapidamente e melhor ao cliente. E o que é que eu faço? Vamos dizer que és minha cliente. Tu estás a falar, ao mesmo tempo eu estou a transcrever tudo o que tu dizes e estou a ir buscar às bases de dados pessoas parecidas contigo que tenham dito isto. O que é que eu sugiro ao agente dizer? É muito mais rápido. Vocês lembram-se de certeza daquela coisa? Espera aí, é isso? Então deixa-me pesquisar. Espera um bocadinho. Claro. Hold, à procura. E nós vamos tentar dar toda essa informação com inteligência artificial para eles serem mais eficientes. Por um lado, a empresa tem menos tempo de chamada. Por outro lado, o cliente fica muito mais satisfeito. Em vez de eu estar 10 minutos numa chamada, estou 5 ou estou 3. Viste? É surpreendente e ao mesmo tempo assustador. Como é que eles, não é? Tu sentiste que eles sabem tudo sobre mim? Não, sabem tudo dentro daquela empresa. Certo. Ou seja, eu acho que para mim é um benefício, porque eu não gosto de perder tempo. Sim. Odeio estar a dar o meu nome, odeio que tenho que explicar outra vez. Foi ligar há 2 dias, vocês não sabem que eu liguei há 2 dias por causa deste tema. Claro. Que ainda não está fechado. Portanto, aí é numa perspectiva mais de ajuda. Mais de ajuda, sim, e de produtividade e de não perder, esta questão de não perder tempo. É interessante. Como é que é agora o dia-a-dia de uma... Aliás, não, tenho outra pergunta para te fazer, que é, tu estás na parte das operações e estás na parte das vendas. Mais vendas agora. Ok, estás na parte das vendas. Já tiveste 2 startups, hoje trabalhas numa unicórnio. Certo. É muito interessante porque tens aqui as 2 visões de alguém que já criou o seu próprio negócio e agora que estás numa empresa unicórnio.
O que se vê hoje em dia, isto agora também do ponto de vista também de vender um determinado produto, uma startup que queira vender o seu produto, o que nós vemos cada vez mais é excelente matéria-prima, excelente produto, excelente desenvolvimento de produto, mas depois o grande desafio, sobretudo das startups tecnológicas, é como é que eu vou potenciar e vender o meu produto. Certo. Não é? É o maior desafio que existe em Portugal. É o maior desafio em Portugal em concreto. Porquê? Porquê é que isto existe muito em Portugal e que conselhos é que tu podes dar para mitigar essa situação? Porque temos neste momento também muitas startups e jovens que nos estão a ouvir. Deixa-me tentar aqui... Isto é a opinião minha, mas que parece-me genérica. É a tua experiência. Ou seja, em Portugal nós somos muito bons a criar produto. Muito bons. São dos melhores a nível europeu, se calhar a nível mundial. O problema é que não temos a área de vendas desenvolvida como deveria. Ou seja, um típico empreendedor, e isto às vezes é um erro, agora depende, já estamos um bocadinho mais evoluídos, mas tenta ter um produto perfeito para ir ao mercado. E aí os americanos ainda dão-nos 10-0 nessa experiência. Eles vendem antes de querer haver produto. Antes de querer haver produto já estão a vender. E depois logo se resolve, porque as coisas vão atrás. Porque vai atrás do dinheiro, vai atrás de um problema que já existe. Isso é uma tendência que existe em Portugal. Muitas vezes criamos um produto e esperamos até aquilo estar muito bem feito para ir ao mercado. Se calhar já foi atrasado, já o outro entrou, já estamos fora de pé. Esse é um ponto número 1. E o ponto número 2 é também pensar que uma pessoa de vendas faz tudo. É a pessoa de vendas que liga aos clientes, é a pessoa de vendas que fecha o contrato, é a pessoa de vendas que gera o contrato a seguir, é a pessoa de vendas que se calhar de suporte, há um ticket de suporte, temos um problema e é a pessoa de vendas que faz. E isso cria ineficiência também se queremos escalar a parte de vendas. Porque no final, nós como donos de uma empresa, somos vendedores. O CEO é vendedor. Sales é vendas. A valorização de uma empresa é com base em vendas. Claro que também temos a parte de profitability, mas a parte de vendas é muito importante. Se não tivermos vendas, ninguém nos compra. Ou ninguém nos dá dinheiro para continuar a evoluir. E essa é a parte mais crítica. Claro. O que eu vejo em Portugal, e não, pode não ser só em Portugal, ok? É que porquê é que isto existe em fazem Portugal? um bocadinho tudo. Pois, é um comportamento, cultura. é parte da cultura, não é? Cultura. É a cultura de não estão habituados a risk all, como US faz. Quando digo US, Inglaterra é muito parecida. Se calhar também Holanda é muito parecida. Portanto, lá está, aqui voltamos outra vez à necessidade de termos uma estrutura. Exato. Isso depois o que é que cada um faz. O problema é que quando metes as pessoas a fazer tudo um pouco, ninguém é eficiente. Está tudo ali. Nós temos que pensar, sales, pelo menos para mim, vendas é como uma fábrica. Tem cada passo e cada passo é uma pessoa, certo? Pois, e é importante que o empreendedor tenha essa visão de que não basta, se eu quero ser um empreendedor, eu não posso estar só focado em criar o produto. Eu tenho que ter a visão geral do que é aquele produto e como é que ele vai impactar. É quase como, eu já disse isto algumas vezes, tens um ganda Ferrari que está na garagem. Exato, é igual. Claro que isto depois depende de empresa para empresa. Há empresas mais geeks que entram numa área muito específica, que se calhar o produto é mesmo aquilo, mas vai ter sempre que vender. Mas então, e que conselhos é que dás a estes jovens? Porque às vezes eles podem se sentir aqui um bocadinho perdidos, lá está. Ok, eu sou muito bom a criar este produto, mas eu não percebo nada de comunicação, não percebo nada de vendas. Aqui é que é importante entrar também o papel dos investidores, de um business angel, para podermos trabalhar em modelo colaborativo. Sim, diria que sim. Eu acho que tens que arranjar... Porque a tal que desce já... Se não tens ninguém em vendas, tens que arranjar rapidamente alguém. Vendas é a base ou o core. A maioria dos CEOs que tens agora são os que vendem. Depois o problema é... Ok, eu tenho que vender a um cliente, tenho que vender a um investidor. Não tenho tempo, certo? Chega a um ponto que não consegue escalar. E quanto mais rápido tiver... Até pode ser um vendedor, um account executive, para começar cedo, mais importante é para conseguir, mas tinha que ser, isto depois é o perfil que tem que contratar ou não para essa altura. Claro. Mas são outros. Sim, mas é importante e reforçamos novamente aqui a ideia de nós procurarmos também ajuda Exato. Sim. E irmos bebendo inspirações e referências. Eu tenho a certeza que isso é um trabalho que tu fazes diariamente. Acabaste de dizer no início desta entrevista que passas a vida a viajar e enquanto estás a viajar, tu estás sempre em networking. Sim. Estás sempre a conhecer coisas novas.
E E isso, estás sempre a aprender, tens é que estar aberto a aprender, estás sempre a aprender. Independentemente da posição em que estás sempre a aprender. claro. Por cima, por malta de cima e malta de baixo, é igual. Tu sentes, trabalhas numa empresa unicórnio, o CEO é o Tiago, Sim. o último É nome, Paiva. Tiago Paiva, 36 anos, que vive nos Estados Unidos. E, portanto, tu sentes alguma pressão extra por estares a trabalhar numa empresa unicórnio? Isto porque já trabalhaste noutras, qual é, assim, a Eu grande acho que é diferença? igualzinho, ou seja, isto não muda nada. Não muda A nada. diferença é a escalabilidade. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Os objetivos são feitos, depois depende se os objetivos são alcançáveis, não são alcançáveis, mas a pressão é sempre igual. Em vendas não muda nada. Vais para uma empresa menos acelerada ou mais acelerada, isto é risk-reward. Ganhas mais, consegues alcançar mais. Claro. Não é? Mas eu não vejo diferença. Por exemplo, quando eu entrei do que agora, quando eu entrei era um tipo de venda diferente. Não quer dizer que seja mais fácil. Era um tipo de venda que, por exemplo, vamos dizer que nesta altura, se calhar, uma venda de 50 mil euros era uma coisa espetacular para começar. Neste momento vendes 1 milhão e está ok. Claro. Portanto, as proporções dependem do estado de maturidade da empresa. Mas a pressão é sempre igual, isso não muda nada. A única coisa que muda é... Epá, em vendas tens uma coisa que se chama... Tu vendes flavor with process. Estás a ver? A vendas é isto. São duas coisas, flavor e process. E ao início normalmente é mais flavor do que process. Mas chegas a um ponto para escalar, tens de ter processos bem feitos. Ou isto começa tudo porquê? Os clientes começam a ter problemas, vão ligar ao vendedor. Mais uns tempos parados, vão estar a vender enquanto está a resolver. Todo este processo tem que ser bem alinhado para conseguir escalar. Tu, enquanto Guilherme empreendedor, Sim. que estás há 5 anos neste unicórnio, já tiveste 2 startups, o que é que te alimenta, o que é que te dá a dar pica neste unicórnio? Onde é que tu queres chegar? Epá, Continuar a escalar? o chegar a sky do limite, não é? Mas o interessante nesta empresa é que tu vês todas as pessoas trabalhando para o mesmo, a crescer, a crescer, a crescer. É um crescimento constante. Estamos em novos países, estamos a ir a clientes, como eu te falei da Mango agora, referência espetacular, não é? Uma EDP. E tu vês que Tu vais à procura desses... vais à procura. E se calhar há 5 anos quando eu entrei, nem sequer era tema, tipo, nem chegas lá. O que E agora seria? já estás normal, já não é um tema sequer. Portanto, o que motiva é esta evolução de constante. Porque também como startup environment, as coisas são muito mais rápidas a acontecer. Há menos burocracia, eu chamo menos BS, ok? E mais go-to-market e ver como é que nós conseguimos resolver todos juntos. Isso é uma parte muito interessante. Tu vais a empresas maiores, que trazem bolsa, ou que têm 50 anos, já têm muitos vícios que estas startups não têm e o foco é só crescimento e sustentabilidade. Crescimento e sustentabilidade. E chegar a uma cotação em bolsa também. Passa Essa é pelo uma das objetivo. ideias, exatamente. Mas aí tens de falar com o Tiago. É. Com o Tiago. O Tiago tem que vir cá Exatamente. da próxima vez. Agora está Agora de férias, está no Havaí. Não, ele está a trabalhar entre São Francisco e Havaí. Ah. Neste ponto. Pois é, isto é também muito interessante, que é, vocês estão em todo lado. Esta questão, a forma de trabalhar mudou completamente. E isso não tira rentabilidade, produtividade, e isso também te permite fazer prosperar o negócio. Porque hoje estás aqui, Sim. amanhã vais para ali, depois vais para lá, andas em todo lado e tens uma visão muito mais diversificada e muito mais rica. Não é? Certo. Agora, eu faço-te esta pergunta. Então, e tu, Guilherme, também empreendedor nesta empresa unicórnio, vês-te no futuro a ter... Agora estás aqui, não é? O futuro a ti pertence. Sim. Onde é que te vês daqui a uns anos? Ou seja, tens a ambição de um dia teres, não sei, um negócio teu? Porque já tiveste 2 startups. Já tive 2, não é? Mas depende. Isso vai tudo depender do que acontece daqui para a frente, a motivação que tu tens. Porque há vários desafios. Há 2 maneiras de tu evoluir em qualquer carreira. Ou fazes a tua, que aí crias a tua empresa outra vez e fazes a partir daí, ou evoluís num modelo mais apoiar grandes startups a evoluir neste sentido como a Talkdesk está a fazer. Ou continuar na Talkdesk e evoluir para um C-level dentro da Talkdesk. Depende. Aí... O que é que tem que ser transversal do ponto de vista do sentimento de um empreendedor em todas elas? É que tu, quando estás numa startup, como estás, é igual a ser empreendedora. Vai-te sair da pele. Claro que empreendedor tem dores diferentes. O empreendedor tem que levantar dinheiro, coisa que eu não tenho que fazer, é o Tiago que tem que fazer.
há aí temas que são importantes na parte de empreendedorismo. Porque empreendedorismo tens uma vida, não digo solitária, mas é muito batalhar do zero desde o começo. Okay? Enquanto nesta área onde eu estou é um bocadinho diferente, estamos a evoluir de uma fase pequena. São fases diferentes. Claro. Mas os empreendedores precisam de pessoas como o Guilherme. Sim, é exatamente igual, porque o sentimento ou a skill que vais ter que ter é exatamente a mesma. É a energia, a resiliência, porque as bases são todas iguais. Claro. Depois Aliás, determinas um caminho. tu também és empreendedor. O Tiago é o empreendedor, estamos aqui, fundou Sim. a Talkdesk, e portanto ele tem que fazer aqui todos os investimentos, mas tu também és um empreendedor dentro daquilo que tu estás a fazer e a construir para potenciar. Exato, é tipo mini empreendedor dentro da área de EMEA, digamos assim. São dois grandes empreendedores, mas a fazerem coisas diferentes. Exato. Exato. Porque, eu já falei disto num dos podcasts, porque tem essa ideia que o empreendedorismo é só montar um negócio, é só eu sou o fundador de uma startup. Não, há empreendedores dentro, exatamente, e tu precisas disso, porque tu não podes se tens ali base nas startups, tens que manter. A cultura é uma delas importantes. Portanto, todas as pessoas que entram para a tua empresa têm que ter uma skill ou têm que ter uma cultura que se adapte e que seja do estilo startup. Nem toda a gente está ready para um modelo startup. A energia é muito maior, o consumo é muito maior, 24/7. Enquanto há empresas maiores, aquilo desligas, passa para o dia seguinte, passa para a semana seguinte, não é tema. Claro. É um jogo diferente. O recrutamento é crítico. É crítico, não é? Crítico. E vão falhar muitas vezes. Eu acho que contratei... No último ano ou 2 anos, contratei para aí 50... Sim, não vou exagerar um bocadinho, ok? Mas volta de 50 pessoas, com accounts, com STR, depois pode estar na minha equipa ou não, e vais sempre falhar, mas pelo menos cria critérios que tu achas que faz sentido para ti, para uma pessoa que queres contratar. Exato, definir bem quais são os valores da empresa, o que é que nós valorizamos naquela pessoa. Eu gostei muito de uma entrevista que o Tiago, o Talkdesk, deu, que ele diz mesmo, no final de contas, temos que estar todos juntos, tudo para o cliente. Exato, essa é a base. Tipo, all in no cliente. A nossa missão é, ele precisa de alguma coisa, estamos todos ali para eles. Eu gostei muito desta sensação de estamos todos juntos para o mesmo. E isso é uma diferenciação. Vou dar um exemplo. Face a empresas maiores, ou não digo empresas maiores, mais antigas. Uma das coisas que há muitos clientes que nós gostam é, há um problema, se for preciso ver o CEO. Não. Quando é que tu vês o CEO de alguma empresa de PSI 20 aqui a entrar com clientes? Não vês. Não vês, claro. Portanto, esse é um jogo também, tudo focado no cliente, porque no final o cliente é que é importante. Se o cliente não funcionar, nada disto funciona. Tudo o resto vai abaixo. Sim. E isto é em qualquer empresa. Qualquer empresa, qualquer startup esteja, o foco é como é que eu vou satisfazer este cliente. Como é que eu vou satisfazer este e mais uns quantos e como é que eu vou apostar nisso. E essa é das partes críticas. Porque tudo o resto são coisas internas. O que interessa é o externo. O interno... Verdade. Olha, Guilherme, muito obrigada por teres vindo aqui ter connosco. É muito interessante ver e até um orgulho. Eu não tenho... ou seja, eu estou aqui a escutar-te e é um orgulho nacional também, para mim, perceber que há estas empresas, unicórnio, que estão a colocar Portugal ainda no mapa. Não, no mapa, é mesmo isso. Tipo, fico mesmo... contente e, portanto, e ver esta camada jovem, porque nós temos a mesma idade, somos da mesma geração, e ver realmente que os comportamentos e os valores estão a mudar e ver que está tudo muito mais colaborativo. E tu tens uma mudança grande. A nossa faixa, quando eu digo a nossa faixa etária, a nossa idade e para baixo, foi malta, ou foram pessoas que não tiveram o problema de 2008, tiveram o problema quando saiu o problema de 2008, quando foi o mercado todo abaixo, estão agora a ver outra crise que pode acontecer, e são pessoas que foram feitas já, tipo, olha, antigamente, se tu fores 10 anos para trás, nós ou 15 anos, dizer, ok, eu vou entrar numa empresa grande em Portugal, as coisas estão bem, vou avançando nesta empresa e vou-me reformar nesta empresa. Isto já não existe, nada. Nada. Portanto, a malta é muito self-made, que é uma coisa que evoluiu dos últimos 10 anos brutalmente. Tu agora vês startups que antigamente que era startup em Portugal. Sim. É uma coisa longínqua. E disseste uma coisa que é verdade, a nossa geração dos 30, bem, nós apanhamos tudo. Exato. E nós somos mega resilientes. Essa é uma das bases.
e com isso estamos a aprender muito. Ou seja, esta camada, estes empreendedores que estão a nascer, que somos da década de 80. Exato. Estás a ver? Esta década de 80 é uma boa casta. Porque nós... Boa. Não, é verdade. Porque nós passamos por muitas adversidades e estamos a reinventar. Exatamente. E isso é incrível, porque as adversidades eu acho que são boas, porque depois tu ao final de um tempo, ao início não entendes muito bem e magoa e chateias-te, mas depois ganhas ali uma força, ganhas ali um power, que é o quê? Já passei por aquilo, já passei por a pandemia, É isso e mesmo. agora vamos para a frente que isto já nada me incomoda. O que é agora? Até começas a curtir a Mas adversidade. é mesmo isso que estás habituado. É a partir do momento, a base, a primeira fase tens de perceber é meter um objetivo na cabeça e a partir daí tens que perceber que esse objetivo é sempre alcançável. No matter what. Agora depende, mais sacrifício ou menos sacrifício. Claro. Mas vais lá chegar. E sempre com uma premissa. Planeamento Planeamento, sim. e estrutura. É que não estás à deriva. Para mim foi a grande mensagem que eu tirei. Sim. Para claro que há muitos outros fatores, mas para chegar a um unicórnio, planeamento, estrutura é É fundamental. como uma casa, se não metes as bases, aquilo vai... Andas a meter telhas, a tentar meter, mas aquilo vai cair tudo a meio, não é? É verdade. Só dá uma parte. Guilherme, muito obrigada. Gostei muito. Foi um prazer. E vemo-nos em breve. Obrigada. Sim, Obrigada. obrigadíssimo.